Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao episódio 860 do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Neste podcast diários, tratamos de vários assuntos e temas bíblicos. E quem acompanha já há algum tempo sabe que todo domingo nós tratamos de um estudo textual, atualmente no livro de Hebreus. Toda terça-feira estamos fazendo um passeio pelos livros da Bíblia. E agora, nas sextas-feiras, por algumas semanas, eu quero dedicar os episódios ao tema da ressurreição. Quando pensamos sobre a ressurreição, hoje eu quero introduzir de uma forma geral e nas próximas semanas, cada sexta-feira, tratar um pouco mais especificamente do tema. Obviamente, você pode assistir a qualquer momento, qualquer dia, mas esses novos episódios são lançados cada sexta-feira. No final do episódio de hoje, eu darei a resposta à pergunta 859 e a nova pergunta bíblica do dia. A partir do monoteísmo primitivo, ou seja, a crença original em um verdadeiro Deus, os homens depois criaram inúmeros sistemas religiosos, multiplicando deuses e filosofias para agradar ou manipular povos em todos os cantos do mundo. A maioria dessas religiões inclui alguma noção de vida após morte, embora os conceitos sejam muito diversos. Nenhuma das principais religiões enfatiza tanto a ideia da ressurreição dos mortos como o cristianismo. Vencer a morte, que aflige o homem como uma das consequências do pecado, e restaurar a vida é uma demonstração do poder divino. Nas Escrituras, esse poder é demonstrado por meio de servos humanos especialmente capacitados por Deus e pelo próprio Senhor, como observamos em alguns dos mais notáveis dos milagres de Jesus. Encontramos uma ênfase bíblica na ideia da ressurreição, tanto no sentido literal de reavivar uma pessoa morta, como em sentidos figurados, de reanimar uma pessoa ou até uma nação espiritualmente morta. Vamos considerar alguns exemplos desses vários sentidos bíblicos da ressurreição. Primeiro, pensando em pessoas literalmente ressuscitadas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, há registros de várias ressurreições. No começo da época dos profetas, trabalho iniciado principalmente por Elias e Eliseu no século IX a.C., 3 pessoas foram ressuscitadas para mostrar que a mensagem pregada por esses homens realmente veio do Senhor. No Novo Testamento, o próprio Jesus ressuscitou algumas pessoas durante seu ministério. Pelo menos 2 dos apóstolos, Pedro e Paulo, foram instrumentos usados para ressuscitar outras pessoas. Mateus relata a ressurreição de muitos santos para mostrar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, no seu sacrifício na cruz. A ressurreição mais importante de todas foi a de Jesus Cristo, que saiu do túmulo para mostrar a sua vitória absoluta sobre a morte. Também podemos refletir sobre o sentido figurado da ressurreição de uma nação. Vários dos profetas do Antigo Testamento pregaram mensagens fortes de castigo iminente, mostrando que Deus chamaria nações pagãs para destruir a nação de Israel. Nas mesmas profecias, ele falou da restauração de um restante. A figura empregada para comunicar esta mensagem de esperança, em alguns casos, foi a imagem de uma ressurreição. Um excelente exemplo desse sentido figurado se encontra em Ezequiel 37, onde o profeta assiste à cena de um vale cheio de ossos secos se tornarem um exército de pessoas vivas, representando o povo restaurado. Também encontramos nas Escrituras a ressurreição figurativa de pecadores. Uma vez que a morte espiritual, a separação de Deus, é consequência do pecado, a salvação do pecador é comparável a uma ressurreição, uma nova vida. Foi exatamente nesse sentido que Paulo escreveu em Efésios 2,
começando no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Também as Escrituras falam sobre a ressurreição dos mortos no dia final. A Bíblia promete a ressurreição de todos os mortos na vinda do Senhor Jesus. Depois de saírem dos seus túmulos, todos serão julgados e separados, recebendo a vida eterna ou a condenação eterna. Jesus disse em João capítulo 5, versículos 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo frisou a importância da doutrina da ressurreição. Entre outros fatos, ele afirmou a ressurreição de todos os mortos. Nos próximos episódios desta série, que eu pretendo lançar cada sexta-feira, vamos considerar mais detalhadamente os vários sentidos da ressurreição encontrados nas Escrituras. E vamos buscar o Senhor, para que possamos participar da ressurreição para a vida eterna. Você acertou a pergunta 859? Verdadeiro ou falso? Paulo compara os que estão sob a lei do Antigo Testamento a escravos, enquanto os que creem são filhos e herdeiros. Esta afirmação é verdadeira. Paulo explica essa diferença muito importante em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 7. A resposta certa, alternativa A, verdadeiro. E a pergunta 860. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz a caminho do Gólgota? Alternativas. A. Simão de Cireneu. B. José de Arimateia. C. Nicodemos. Ou D. Barrabás. A resposta correta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A doutrina da ressurreição é fundamental em nossa compreensão das Escrituras. Jesus venceu a morte para oferecer para todos nós a esperança da vida eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.